pessoal, tudo bom? Marcelo, voltando aqui ao canal, hoje nessa terça-feira, né? Terça-feira, 3 de novembro de 2020, dia decisivo para o futuro da humanidade, não é? E pelo fato de ser um dia decisivo, né, eu resolvi fazer um áudio chamado Desequilíbrios na Democracia, não é? É assim, toda vez que a gente coloca o sistema democrático em jogo, né, com as eleições, né, a época da eleição é quando você pega o poder democrático e realmente estica ele até onde dá, não é? Você vai tensionar o poder democrático na época da eleição, época de embates, né, época de polarizações e tal. É que a gente começa a perceber alguns desequilíbrios que ocorrem dentro da própria democracia, né? Que nós sabemos ela já vem sendo distorcida aí por conta do gramscismo aqui na América do Sul, né? E pela forte presença da escola de Frankfurt na América do Norte, nos Estados Unidos da América, né? Aqui muito marxismo, muito excesso, a cubanização no Brasil foi muito forte, não é? Na América eles tiveram uma presença muito forte de Alinsky, né? Saul Alinsky, Herbert Marcuse, as universidades americanas também sofreram doutrinação, né? Enfim, e essa é uma brecha que acontece ainda na democracia. Eu fiz um texto aqui no meu Facebook hoje. Eu vou ler o meu texto para vocês e depois vou continuar fazendo a análise do assunto, né, que eu estou colocando aqui em discussão. O meu texto é o seguinte, olha lá. Não gosto da democracia. E não gosto não porque ela não seja boa, muito pelo contrário. Seria o melhor sistema para a humanidade desde que a informação verdadeira fosse fartamente distribuída à população. Enquanto a mentira e a doutrinação receberem fartos recursos de bilionários para impor o seu ponto de vista na marra, a democracia não serve mais. Ela corre riscos intrínsecos a cada 4 anos. E a pior parte dos idiotas é que eles não fazem a mínima ideia de que são idiotas. Até o contrário, se acham altamente esclarecidos. Assumem a agenda dos bilionários, achando que ela é realmente boa para a classe média e os mais pobres. A democracia oferece brechas muito grandes para os criminosos políticos e o totalitarismo adentrarem silenciosamente, pouco a pouco, cercando todo o gado, né? Eu coloquei essa palavra entre aspas. O que ocorre é o seguinte, né? Nós temos aquela democracia clássica, né? Ou divisão do poder em 3 alas, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Essa divisão do poder em três partes veio ali da cabeça de Montesquieu, né? Montesquieu francês, Charles Louis de Secondat, o francês conhecido como Montesquieu, né? Nasceu na França em 1689, em Bordeaux. Foi um cientista político, né? Um dos pais daquela escola chamada de Iluminismo, né? Que nasceu na França e que é o início de toda essa dominação que parte das dinastias poderosas aí, tendo os Rothschilds como líderes principais, né? Então a divisão clássica do poder defendida por Montesquieu, né? O poder executivo, órgão responsável pela administração de todo o território, concentrado nas mãos de um monarca ou de um presidente, né? Ou de um líder, de um primeiro-ministro. O poder legislativo, que é a instituição, órgão responsável pela elaboração das leis.
e é representado pelas câmaras de parlamentares, senadores, deputados, vereadores, né? E o Poder Judiciário, que é o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento dessas leis e exercido por juízes e magistrados, né? Esse é o equilíbrio básico aí dos poderes, vindo da visão de Montesquieu, que é a figura e o busto que ilustra o nosso áudio aqui, não é? Mas o problema é que nós entendemos que a democracia ela foi deveras atacada e deveras, digamos assim, corrompida pelo poder financeiro. Exatamente isso, o poder financeiro. Então, e como o poder financeiro corrompe a democracia? Bom, em primeiro lugar, né, a longo prazo, vocês viram o que eles fizeram com a cabeça dos mais jovens, né? Eles foram destruindo todos os nossos valores dentro das universidades, enquanto nós não entendíamos o que estava acontecendo. Essa destruição de valores, além dela jogar os filhos contra os pais e vai minando o relacionamento familiar, ela vai criando seres humanos defeituosos e doentios para o futuro. E esses seres humanos defeituosos e doentios serão a base das gerações que vão sofrer ali todo o totalitarismo que essas dinastias tentam impor à humanidade, né? Eu digo tentam porque eles não vão conseguir. Né? Eles não vão conseguir pela espada de São Miguel, né? Pelos exércitos ocidentais, eles não vão conseguir, eles não serão bem-sucedidos, mas eles vão tentando, né? Eles vão tentando. Isso é como a gente classifica aí, né? Pela visão espiritual, pela visão religiosa, exatamente o demônio tentando se impor na humanidade, né? Então, mas a democracia, voltando a falar da democracia, eu não gosto da democracia, eu já não gosto mais, porque é o seguinte, toda essa geração de pessoas estragadas, né? Essa geração de pessoas corrompidas pelo excesso de dinheiro das dinastias para transformar o mundo no que eles querem, que obviamente é o melhor para eles, né? Todo esse pessoal, eles julgam que tem equilíbrio para fazer parte do processo democrático, ou seja, darem os seus votos, né? Mas assim, sejamos claros aqui, né? Sem preconceitos. O idiota, aquele que é um idiota, ele vai desequilibrar a democracia. Então, principalmente pela grande quantidade de idiotas, né? Que acham que conhecem alguma coisa e não sabem nada, não sabem absolutamente nada, eles vêm com um discurso pronto, que foi introduzido nessas cabecinhas de bagre dentro das universidades, né? São muito jovens, né? Então eles vão lá e dão o voto errado, dão o voto desequilibrando o processo democrático. Aí vocês vão me dizer assim, mas ele tem direito a um voto. É verdade, ele tem direito ao voto, né? A democracia, ele faz parte, ele é um cidadão, ele nasceu, ele tem direito ao voto. Mas ele não está preparado para dar o voto. A cabeça dele foi altamente corrompida. Então o voto dele é um voto corrompido. Por isso que eu disse no meu texto que a democracia seria o melhor sistema desde que a informação verdadeira fosse fartamente distribuída à população. E esses poderes, esses cartéis financeiros, essas dinastias aí, familiares, né, liderados pela dinastia Rothschild, eles compraram, né, colocaram toda a mídia global, todas as empresas de mídia globais, né, ou quase todas, 95% nos seus bolsos, para quê? Exatamente para eles controlarem a informação. O conhecimento é a maior arma de guerra que pode ter uma pessoa ou um grupo de pessoas nessa situação atual em que se encontra a humanidade. Quando você detém o conhecimento, a informação verdadeira, ninguém vai te passar para trás, você passa a ser invencível no combate das ideias. Por quê? Porque você detém a informação, você sabe o que está acontecendo, né? Você pode não conhecer pormenores assim, mas num sentido geral, você sabe o que está acontecendo, você está preparado para ir lá e dar o seu voto.
Então, quando você tem uma quantidade ínfima de pessoas que estão preparadas, a democracia foi corrompida. Acontece o que Antônio Gramsci, que foi aquele comunista italiano, escreveu Os Cadernos do Cárcere lá nos anos 30, né? Acontece o que ele preveria, ou seja, você tomou toda a sociedade vindo por dentro dela, né? Você corrompeu a cabeça dos mais jovens, idiotizou os mais jovens, né? Para que eles pensem que os seus objetivos são os objetivos deles, né? Isso que os bilionários fizeram, né? Idiotizaram os jovens que trabalham pelos objetivos dos mais egoístas, achando que detêm conhecimento. Então, numa situação como essa, a democracia ela está altamente corrompida. E esse processo, por exemplo, no Brasil era gigantesco, era tão gigantesco, porque se não houvesse, né, um levante das forças conservadoras, né, e da própria polícia nos últimos anos, o povo não saberia a armadilha em que estava metido com os socialistas no poder, né? Então nós tivemos aí uma série de fatores nas redes sociais, as discussões nas redes sociais, aonde pessoas que já detinham conhecimento passaram a despejar o seu conhecimento e orientar o povo. Essa é uma das vias de escape. A outra via de escape foi a polícia mostrando ali todos os dias na televisão, né? Crimes, abrindo crimes, mostrando a atuação dos socialistas, né? Mas ainda assim, não se mostrou totalmente a verdade. É uma parte, é um fragmento da verdade. O fragmento da verdade que foi mostrado é a corrupção interna da nação. Mas a ligação dos líderes, né, dos corruptos internos, e essa ligação dos líderes da nação, no caso aqui o Brasil, com os organismos internacionais e com os inimigos internacionais, isso não foi mostrado ainda. Isso são poucas pessoas que falam, né? Poucos brasileiros ainda entendem essa ligação, essa conspiração, toda essa tramóia, que as pessoas aqui dentro, os inimigos internos do Brasil, têm esse relacionamento com os inimigos externos para corromper, para deixar o Brasil pronto a ser dominado por eles, não é? Então, quando você tem uma grande parte da nação que não tem ideia disso, a tua democracia está altamente corrompida, ela já era. Isso foi um modo de guerra, isso é um modo de guerra, a chamada guerra de quinta geração. O desejo de conquista desses bilionários, né, nunca se exauriu. Eles mudaram a forma de conquistar. Eu sempre falei isso no canal, né? Então hoje você vê, por exemplo, que o pessoal deles usa a democracia como discurso, como subterfúgio para corromper a própria democracia. Então você vê o pessoal comunista, não, que o final do comunismo é o totalitarismo completo, né? É a mais completa absorção de todas as liberdades humanas, né? E esse pessoal fala em democracia com os punhos em riste. É uma, digamos assim, é um absurdo esse tipo de gente, né? E é uma coisa estranha. Esse tipo de gente que defende um regime tirânico usar a palavra democracia, né? Então seria a tirania, no nosso caso aqui, a democracia seria a tirania da maioria completamente zumbizada, idiotizada por eles mesmos, quando atacavam a cabeça dos jovens nas escolas e universidades, né? Outra maneira de você também corromper a democracia é você criar a maior quantidade de dificuldades para as famílias ao criarem os seus filhos, né? Todos os tipos de dificuldades possíveis, que eu já também falei aqui nesse canal por diversas vezes. Outra maneira ainda é você corromper com dinheiro os poderes pré-estabelecidos, tanto o poder judiciário quanto o poder legislativo. E essas dinastias, esses cartéis financeiros, eles têm muito dinheiro para isso, e eles corrompem efetivamente esses poderes, né?
Eles corrompem, né, o presidente do Banco Central para trabalhar com a taxa de juros em favor a eles, a taxa de juros doméstica de cada nação, em favor ao grupo deles, né, do setor financeiro. Então é isso, a democracia ela tem muitos furos e muitas brechas, e hoje eles se usam dessa palavra, enchem a boca para falar essa palavra, né? Eu sou democrata, porque eles sabem que eles idiotizaram muita gente. E a nossa missão, né, de tentar retroceder com essa idiotização é uma missão muito ingrata. Mesmo gente da própria direita, né, foi esclarecida por pessoas da direita, ainda se mostram idiotizados no quesito de não terem a percepção de que os militares, por exemplo, estão por trás, né, de todo esse processo. Eles não aparecem, mas a inteligência militar ocidental ela está inteira por trás desse processo de recuperação das mentes que foram perdidas aqui no lado ocidental. E esses mesmos idiotas atacam os militares. Eles não entendem uma estratégia militar, né, da dissimulação. Eles acreditam piamente que um general em guerra dá uma declaração pública dizendo o que pensa. E muitos vêm discutir comigo aqui no meu canal, ou em outros canais quando eu faço lives, né? Então você vê, é o Paulo Freireanismo, né? O Paulo Freireanismo dominou a cabeça de muita gente, até daqueles que se consideram cidadãos esclarecidos da própria direita, né? Uma direita estúpida, uma direita burra e completamente despreparada, a falta de percepção monstruosa. Então é isso, exatamente por isso que eu escrevi esse texto e falei que hoje eu não gosto da democracia. Obviamente que eu não sou a favor também de uma tirania, de uma ditadura daqueles mais sábios em cima dos que foram idiotizados, né? Porque o idiota ele não sabe que ele é um idiota. A pior parte é que o idiota ele não tem noção que ele é um idiota, né? Então, talvez a recuperação demore muito tempo, porque nós precisamos ali remexer na cabeça desses que foram completamente idiotizados nos últimos anos, nas últimas décadas, para que esses passem a enxergar toda a situação, toda a conspiração e que venham então a exercer a sua cidadania e venham a ter peso influente, aí sim com toda a informação sendo disseminada, a informação verdadeira, é que a democracia ela tem que ser restabelecida. Essa é a minha opinião. Muito obrigado a todos. Eu peço sempre a vocês que compartilhem os áudios. Valeu. Oi pessoal, Marcelo aqui novamente. Você que é eleitor no Rio de Janeiro, eu quero lhe sugerir para 15 de novembro o melhor candidato a vereador para a cidade do Rio de Janeiro. Ele é do PRTB, do General Mourão, é amigo do General Mourão, meu amigo e filho do Coronel Fontinelli. É o homem mais confiável e tem os valores que o Rio de Janeiro precisa para um vereador. Eu tenho certeza que você, carioca, votando no Felipe Fontinelli 28728, não vai se arrepender. O Felipe é o melhor para o Rio de Janeiro. Muito obrigado.